Boa noite, meus queridos amigos do Núcleo Chico Xavier. É com grande alegria que a gente está aqui colaborando para uma colaboração pequena sobre os estudos que são feitos. Então, nós vamos abordar o tema alegria de viver. Então, eu vou começar com umas perguntas. Alguém ficou triste essa semana? Alguém ficou triste hoje? Alguém está triste há um mês? Na verdade, eu pergunto: é bom ficar triste? É bom para o coração? Faz bem ao corpo? Se você experimentar ficar triste um mês sem interrupção, fatalmente esse sentimento vai cobrar uma taxa, um tributo. A quem? Ao espírito e ao corpo. Se a criatura ficar triste um mês, o seu corpo vai gritar. Dor de estômago, alergias, coceiras, dermatites, úlceras, gastrite e por aí afora. É o espírito reclamando contra a tristeza. Então, a tristeza paga um tributo muito alto. O que é tristeza? Define-se como um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, falta de alento, desânimo, esmorecimento e desalento. Porque a regra da vida é a alegria. Eu só conheci uma pessoa que ganhou dinheiro com a tristeza. Ele ficou alegre, feliz com o tema. Um compositor do nosso tempo, da antiga, chamado Newton, e ele acoplou a tristeza ao seu nome. Então, ficou conhecido como Niltinho Tristeza. Ele sofria uma dor de cotovelo, como se chamava, e ele compôs, então, os seguintes versos. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, vocês vão desligar o computador, o celular e vão embora. Tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora esperando meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. E o bicho por aí. Quero de novo cantar. Ganhou dinheiro com essa música. Bom, Paulo aos Coríntios disse o seguinte, na segunda carta: mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, adverte: cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Nossa escolha, viver envolvido com o pior ou o melhor, é problema nosso. Voltando a Paulo, porque a tristeza, segundo Deus, espera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. E Emmanuel disse: muita gente considera virtudes a lamentação incessante, o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro, visando os excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Olha o preço que é cobrado, que se paga quem sistematicamente alimentar esses sentimentos negativos. Observamos duas maneiras de viver: viver com alegria ou viver com a tristeza. Que quem tem a alegria de viver, a gente observa isso, são pessoas comunicativas. Já os que preferem a tristeza se isolam, não são comunicativos. Olha, a pesquisa científica. A amizade faz bem à saúde.
A psicóloga Juliane Holt, em pesquisa com 308 mil pessoas submetidas à análise, foram acompanhadas em média por 7 anos e meio. Todas deram informações detalhadas sobre suas interações sociais. Aquelas que contavam com relacionamentos bem constituídos usufruíam de um risco 50% menor de adoecer. Olha só, 50% menor de adoecer. A força das relações sociais era medida de diversas formas. O número de amigos íntimos, o trato com a família, o engajamento em organizações comunitárias. A gente sabe hoje que o trato com a família, às vezes, é difícil. Eu recebi um vídeo de uma família que eles foram visitar o avô, que morava sozinho, então fizeram um vídeo, o avô parado, olhando para frente, e os netos e os filhos, as filhas, no celular, todos olhando o celular, e ele ali olhando para frente. Naturalmente, não estava entendendo nada. Olha como é que atinge a saúde e defende a nossa saúde quando somos alegres. Quanto mais diversas a rede de relacionamentos, maiores as chances de uma vida saudável são maiores. Enfim, os dados finais da pesquisa. Não ter uma sólida rede social faz tão mal à saúde quanto fumar ou beber demais. Foram as pesquisas, o que as pesquisas revelaram. A amizade e o amor da família podem ter um impacto positivo, maior do que tomar remédios contra a pressão alta. Eu conheci uma pessoa que a tônica da sua conversa, aliás, algumas, é uma só, falar das suas dores físicas. É constante e repetitiva. E dois amigos que se encontraram, parece até anedota, mas é verdade. Um disse para o outro, olha, peguei uma gripe muito forte. Aí o outro rebateu, olha, mas não deve ter sido mais forte do que a minha. Eu fiquei 5 dias fora do ar. O outro, não, eu também fiquei, eu fiquei 8 dias e por aí vai. Até que os dois ficaram discutindo qual o remédio que tomaram para argumentar, para provar que estavam um com a gripe maior do que a outra. E saíram um pouco zangados, um do outro. A criatura também se revela, o seu comportamento, o seu comunicativo ou não, através da linguagem corporal. Quando as pesquisas revelam um aperto de mão, por exemplo, o político aperta com as 2 mãos. O inseguro apenas entrega a mão sem apertá-la. É claro que não precisamos exagerar com aquele aperto de mão que quase fratura nossos dedos. Eu conheci uma pessoa assim lá no Eurípides. A tristeza, segundo Deus, que o apóstolo se refere, é aquela em que a criatura contempla a si próprio, analisando suas necessidades espirituais de melhoria e crescimento espiritual, e caminha resoluto na direção do melhor para si mesmo. A tristeza crônica está em Jesus no Lar, no capítulo 40, sem fundamento que a sustente, é a arma utilizada pelos agentes da sombra para aniquilar muitos trabalhadores promissores, afastando-os das tarefas do bem. E eles têm uma técnica. Eles levam uma vantagem em relação a nós, porque eles conhecem o nosso passado. Então, conhecendo o nosso passado, eles conhecem o nosso ponto fraco. Então, eles começam a falar: oh, você é imperfeito, não se envergonha de falar em Deus, de pregar, de comentar o Evangelho diante de tantos erros. Você é frágil, não analisa a extensão das próprias fraquezas, a carne é fraca, e por aí vai, aniquilando as forças do homem, tornando-o desanimado, triste. Alcançando este estado da alma, o objetivo está concretizado. É como disse o poeta: o homem que deita e diz ai, e ao levantar-se diz upa, está doente ou carrega obsessor na garupa, disse o poeta.
Homem que se aborrece, clamando fastio a esmo, encontrou tempo excessivo para cuidar de si mesmo, disse Casimiro Cunha. E Leôncio Correia aditou: pensamento lapidar que não se pode esquecer. Quem para de trabalhar começa logo a morrer. Daí a importância de sermos um na casa espírita, de praticarmos entre nós a fraternidade, a alegria de servir, o contentamento de estarmos juntos nas tarefas. Não parece, mas é de suma importância, como defesa do ambiente espírita e de nós mesmos. Agora vamos para nosso lar, capítulo 40. A questão do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. E André Luiz comenta: cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. A alegria, buscamos 3 estados de espírito, compreende 3 estados de espírito, para que sejamos efetivamente alegres, receptíveis. Na verdade, nada neste mundo determina ficarmos tristes. Tristeza, nós é que produzimos. É consequência da não aceitação da vida que temos. Chico Xavier, no livro Pequenas Histórias, um grande homem, uma pessoa perguntou a ele: Chico, observo o senhor há muitos anos nesta luta incessante para atender as pessoas. E o senhor está sempre com um sorriso nos lábios. Qual o segredo? Disse Chico. A resposta veio na hora. Aceitação. Meu filho, eu aceito as pessoas e a vida como são e continuo eu mesmo. Existem pessoas muito inclinadas a um estado meio depressivo. Observando-as, notamos que a maioria se justifica mais por ter sido contrariada do que por ter sofrido uma ofensa, um acontecimento grave. Geralmente são pessoas, observem, que esperam tudo da vida, quando a regra é ao contrário. A vida é que espera algo de nós. Gente, a vida é muito curta para fazermos dela inutilidades. Então, por ser muito culta, ela é muito valiosa. Então, fazer o que nós já fizemos ao longo dos séculos não é o compromisso do espírita. O espírita tem outro compromisso, de vencer essas sombras, esse passado de rotina que não adianta, que não leva a nada. Então, vamos observar, e o Espiritismo tem um livro que é um livro verdade, que é o livro Esperança, que é o livro Aceitação, que é o livro dos Espíritos. Chico leu o livro dos Espíritos 203 vezes. Ivone Pereira leu o livro dos Espíritos 53 vezes. Então, vamos falar. Rir, não estamos falando do sorriso, porque o sorriso pode ser uma postura social, convencional, sem sentimento. Já observaram as pessoas que constantemente estão sorrindo, só que é um sorriso plástico, sem emoção, sem sentimento. A questão é rir, mas rir mesmo. Eu não estou dizendo que a pessoa vai rir à toa de tudo. Ah, está rindo porque, não, porque roubaram meu carro e não estava no seguro. Não, não é isso. É por que está rindo? Ah, me mandaram embora do emprego. Não, não é isso. A gente tem que saber por que rir. Olha, uma senhora que estava em depressão foi ao experiente dirigente da Casa Espírita. Não é nossa, não. Foi lá no interior de São Paulo. E ele, depois de conversar com ela meia hora, perguntou: vem cá, a senhora não ri? Não ri? Eu a conheci em Uberaba, esta senhora. Ela estava de luto, sem pintura, com 2 filhos, estava recebendo a 5ª mensagem do filho pelo Chico Xavier. Eu acho que receber a 5ª mensagem do filho pelo Chico é um luxo, eu acho. E ela parecia que tinha morrido na véspera, o garoto. O tanto que o Chico mandou-a para Sacramento. Chegando em Sacramento, a Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides, passou um leve sermão nela. Vem cá, você não
tira esse vestido, bota um vestido de alegria, pinta esse rosto, pinta. Aí eu não aguentei e contei aquela história, aquela, aquela anedota do papagaio espírita, porque, olha, gente, existe a anedota do papagaio espírita, então eu contei para ela. Mas aí, antes de contar, para aquela mulher lá de Pedro Leopoldo, no interior de São Paulo, ele pegou um espelho e botou na frente dela e disse: ria que eu quero ver. Nada dela rir. Então, ele receitou uma receita e deu para ela: rir 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Quando ela saiu, a outra que ia ser entrevistada por ele era a filha dela. Aí ela disse para a filha: cuidado com esse homem, que eu acho que ele não é bom na cabeça, não. O fato é que 1 mês depois ela estava curada da depressão e passou a sorrir. Então, vamos rir. Existe nos Estados Unidos, em determinados países da Europa, eles vão para a praça pública para rir. Para rir. Experimente pegar uma pessoa de riso frouxo, de riso solto, e começar a rir, para ver como contagia as pessoas em volta. O riso contagia. Então, eu contei para a moça lá da Quinta Mensagem, em Sacramento, eu contei a anedota do papagaio espírita que eu escutei contada pelo Chico. Um casal jovem tinha um papagaio e eles eram espíritas, e eram afeitos a evangelho, culto do evangelho diariamente, leitura do evangelho, e liam alto. Então, o papagaio ficou versado no evangelho. Então, o casal teve que se mudar e deixou o papagaio no apartamento. Entrou um casal materialista e brigavam. E quando brigavam, o papagaio tentava ajudar. Doutor Bezerra, acudi. Estamos diante da obsessão. Precisamos fazer o culto no lar. O papagaio falava. Até que um dia a briga foi maior, a moça, sempre a moça, né? Pegou uma jarra e jogou no rapaz, ele se abaixou, o papagaio viu a jarra vindo na sua direção, ele abaixou, a jarra espatifou na parede, caiu, ele olhou e disse: se eu não fosse médium vidente, nessa eu teria desencarnado. E aí eu me lembrei de uma senhora que tinha um papagaio e morava ao lado de uma oficina mecânica na cidade. Só que no subúrbio onde ela morava. Mas os rapazes da oficina mecânica, era um muro baixo, brigavam e discutiam, diziam palavrões. E ela ia para o muro e passava sermão neles, que eles não deviam de fazer aquilo, que estava incomodando. E um dos rapazes, que era mais gozador, começou a falar repetidamente para ela: eu quero que essa velha morra, eu quero que essa velha morra. E ela tinha um papagaio. O papagaio dela guardou aquela frase e passou a dizer para ela. Toda vez que ela acordava, que ia no quintal onde ele estava, ele dizia: eu quero que essa velha morra, eu quero que essa velha morra. Aí ela ficou zangada, foi ao padre na igreja e disse: eu vou matar o meu papagaio, eu vou estrangular ele porque ele quer que eu morra. Todo dia ele fala isso para mim: não, minha filha, não é isso. O padre disse: não, o papagaio é filho de Deus, não faça isso não. Vamos fazer o seguinte: eu vou lhe emprestar o meu papagaio que tem aqui, que ele é versado em confissões, homílias, sacristia, missas. Aí emprestou o papagaio para ver se ele doutrina o seu papagaio. Ela ficou toda feliz, levou o papagaio, colocou do lado dela, e no dia seguinte, quando ela acordou, que ela foi lá, escutou o papagaio dela falar: eu quero que essa velha morra. Aí ela olhou esperançosa para o outro papagaio e disse: que Deus ouça as nossas preces. Quer dizer, não adiantou nada. Então, voltemos para Emmanuel. Como está a nossa alegria, eu pergunto, o nosso estado íntimo perante os acontecimentos da vida, o nosso dia a dia? Pessimismo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 102, disse: somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo
por tempo indeterminado. Não se vê qualquer animal, o cavalo, o boi, o cão, disse ele, triste, que a ausência continuada de esperança, de alegria na alma, significa evolução deficitária. Devemos e precisamos ser alegres. A alegria sadia proporciona recursos de defesa ao organismo e também como defesa das vibrações inferiores que nos cercam. Olha que beleza. Então, conheço pessoas de riso frouxo. Elas contagiam as outras. Jerônimo Mendonça, que vocês conhecem, que eu de livros, foi lá de Tuiutaba, eu conheci em Uberaba. Ele veio ao Rio de Janeiro para falar com o Roberto Carlos, aconselhado pelo Chico, para pedir dinheiro para as suas obras sociais lá em Tuiutaba. Creche, abrigo, casa espírita. E chegando lá no Canecão, o Roberto Carlos estava no Canecão, depois de conversar com o Roberto Carlos, na saída, ele disse: olha, Roberto, você é que é famoso e eu é que saio nos braços do povo, que eu tinha que sair carregado para botar na sua cadeira-cama. Aí, um dia, o Jerônimo era muito bem-humorado, apesar das lutas. A pessoa enferma pode ser alegre? Pode. A pessoa enferma pode ter bom humor? Sempre. Então, um dia antes de ficar cego, o Jerônimo Mendonça, gente, ele era hipertenso, tinha artrose, artrite, era paralítico, ficava numa cama, não levantava, tinha unhas encravadas, não era brincadeira. Então, um dia antes de ficar cego, ele foi no cinema lá em Tuiutaba, e quando apagou as luzes, que a sessão começou, entrou uma jovem apressada, esbarrou na cadeira-cama dele e caiu no chão. Olha só o que ela falou. Ô, seu doente infeliz, onde eu vou, eu esbarro com você. Eu vou na praça pública, lá está você. Eu vou no campo de esportes, vejo você lá. Eu vou no teatro, encontro com você. Aí a resposta do Jerônimo, bem-humorada, sem se ofender. Isso acontece porque você não para em casa. Ficaram amigos, os dois ficaram amigos. Olha só. Então tem outra. O Jerônimo, ele estava fazendo uma palestra, com uma voz brilhante, forte, vibrante. Ao termo, ele chamou uma amiga, Betaninha, você está por perto? Aí ele já estava cego. A pessoa botava o microfone ao lado dele e ele ia falando. Ela se aproximou e ele disse: por favor, me ajude, tem um besouro andando pelo meu corpo, tire, por favor. E completou: fiz a palestra inteira com ele andando dentro de minha roupa. Tem outra pessoa também, gente, o Chico. Olha, o Chico estava fazendo uma psicografia demorada, e uma barata entrou. Gente, imaginem, entrou, olha o bom humor, a simpatia do Chico. A barata entrou pelo tornozelo e veio subindo na sua roupa. Foi subindo, e palavras do Chico, passou por lugares inconfessáveis e 2 horas depois saiu pelo colarinho a barata. E ele não parou a psicografia. Então, são pessoas bem-humoradas. O Chico estava uma vez na sua casa e uma família, um dos amigos, levou um rapaz que era simpático do espiritismo, mas que estava começando, mas o rapaz tinha mania de limpeza, mania de higiene. Ele lavava a mão várias vezes por dia. Então o rapaz estava lá e o Chico abriu uma caixa de goiabada, aquelas caixas de madeira antigas. Quem é da velha guarda lembra dessas caixas? O Ivair não sei, mas eu me lembro muito bem. E o Chico abriu a caixa de goiabada, tirou um pedaço com um garfo e deu à amiga que estava do lado dele. Ele foi pegando outro pedaço, foi pegando e foi dando às amigas a que estava do lado, e foi andando. O rapaz olhou: ai, meu Deus do céu, falou depois, né?
ele está vindo na minha direção, eu acho que ele vai me dar esse pedaço de goiabada com perdigoto de tanta gente. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E não é que o Chico foi e deu um pedaço de goiabada para ele? E ele, aí depois o pessoal foi para o centro da reunião e ele só pensava nos perdigotos, na goiabada lambuzada por tantos, que o Chico deu para ele. No final, quando a família foi se despedir para ir embora, o Chico abraçou no ouvido dele e falou sorrindo: meu filho, ninguém desencarna por goiabada. E ele foi embora. E outra vez, o Chico estava psicografando, olha só, ele estava psicografando e o rapaz que estava virando as páginas dele, já era madrugada, pensou: ai, meu Deus do céu, eu estou com uma fome aqui, os restaurantes devem estar fechados, o Chico não para de psicografar e eu com fome aqui. Aí o Chico foi psicografando. No final, gritou o nome de uma senhora, ela não respondeu, falou a segunda vez, na terceira vez ela deu um grito e, chorando, veio à mesa, era a mensagem do filho dela. Aí o Chico, sorrindo, deu as mensagens para ela e bateu na perna do nosso amigo e disse: meu filho, isso é melhor do que jantar. Por isso que uma senhora disse para o Chico: Chico, o senhor é um perigo, porque o Chico lia os nossos pensamentos. Eu conheci a Amazonas Ecos, que muita gente deve ter conhecido, que era um riso frouxo, uma alegria constante. E o sorriso dele, a gargalhada dele, melhor dizendo, contagiava a gente. Um dia eu ganhei 150 cabides para levar para o Curupaiti, lá para o Amazonas. E na hora do almoço eu fui, botei os cabides no carro e esqueci. Aí, conversando com eles sobre os entulhos que as pessoas mandavam, e dizendo que era para o bazar, aquilo tudo, e às vezes eles só aproveitavam, nem aproveitavam uma caneta. As pessoas queriam se livrar daqueles entulhos sem pagar frete. E a Kombi lá do Amazonas é que apanhava aquilo. Aí ele disse: pois é, Gilberto, hoje me entregaram 200 cabides. Para que eu quero cabide em Curupaiti? Eu disse: espera um momentinho. Fui lá, apanhei os 150 e falou: não tenho nada com isso, não, mandaram te entregar. Então ele começou a gargalhar, a gente me envolveu, então ficamos nós dois gargalhando, foi uma alegria, e a gente sai com bem-estar no corpo, no coração. Nas pegadas do mestre, nosso irmão falou: o pessimismo envenena a fonte da vida, destruindo em nosso espírito a alegria de viver. E a origem desse estado mórbido, dessa lepra da alma, está na irrealização dos ideais que acalentamos. Ataca mais a velhice do que a mocidade. Por quê? Porque a mocidade é a época das ilusões, dos sonhos, esperanças, fagueiras, em face do entusiasmo, da coragem e arroubo próprios da mocidade. Disse o poeta: se você quer ser feliz, aprenda agora mais esta. Usamos 60 músculos para franzir nossa testa. Para sorrir, no entanto, só 16 são usados. Gastamos menos sorrindo do que franzindo a testa. Então, gente, jovens, senhoras, em vez de ir para o cirurgião, vamos eliminar as pregas, as rugas, sorrindo, porque só 16 músculos se manifestam. E quando estamos amarrados, semblante amarrado, sério, são 60 músculos que se manifestam. Então, é imperioso a gente exercitar a simplicidade, olhar com atenção e interesse as coisas simples da vida e que estão ao nosso redor todo o tempo, apreciar a beleza de uma flor. Chico falava que basta o homem olhar com atenção uma flor para aceitar a existência de Deus. O pôr do sol, a lua. Aliás, eu tive uma amiga, Elizabeth Montenari, cadeirante, lá de Leopoldina, espírita, palestrante, veio no Eurípides, extremamente alegre. E ela estava com um amigo que estava levando-a para uma palestra no distrito de Leopoldina, numa rua, uma estrada estreita e sem iluminação.
De repente, Elizabeth apontou para o alto e deu dois gritos. É ela! É ela! Quase que o nosso amigo desencarnou de susto ali, quase jogou o carro no barranco. Mas, Elizabeth, como é que você me dá um susto desse, meu Deus do céu, gritando? Quem é ela? É ela quem? A lua. Olha lá a lua cheia, que bonito. Essa é a Elizabeth. O Evangelho de Chico Xavier. Agora vamos ao nosso Chico. Existem pessoas que se sentem magoadas por qualquer coisa, a mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em água de rosas. E concluiu Chico, somos espíritos altamente endividados, dentro de nós o passado ainda fala mais alto. E vamos ver o exemplo de algumas pessoas sublimes, famosas, ilustres, que têm o humor, o bom humor, o humor fino. Luís XIV perguntou a Molière, está contente com o seu médico? E este respondeu, sim, admiravelmente, ele não deu os meus livros e eu não tomo os seus remédios. Churchill recebeu um telegrama de Bernard Shaw convidando o maior dramaturgo inglês do século XX, convidando para assistir a primeira apresentação de Pigmalião, que depois deu origem até a My Fair Lady e outras obras. Mandou um telegrama para Churchill. Vim convidá-lo para a primeira apresentação da peça Pigmalião. Venha e traga um amigo, se tiver. Aí a resposta de Churchill. Agradeço, ilustre escritor, honroso convite. Infelizmente, não poderei ir à primeira apresentação. Irei à segunda, se tiver. E ao repórter que o entrevistava, espero estar aqui, o repórter disse, o rapaz novo, quando Vossa Excelência fizer 90 anos. E Churchill respondeu, por que não? Vejo plenamente saudável, por que não estará aqui? Então, esses são as pessoas que carregam consigo o bom humor e, por isso, foram brilhantes nas suas carreiras e viveram muito tempo. Existem companheiros que são sofredores inveterados, cultores do pessimismo, da tristeza. Se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósitos deliberados. E têm este comportamento, às vezes, durante séculos, assinala Emmanuel. E André Luiz nos Mensageiros. Quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se ao império. Um comportamento novo requer uma nova atitude. Sem ela, não existe mudança. Sem ela, não alcançaremos o objetivo, o que nos esclarecem os Espíritos Amigos. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam, disse o benfeitor respondendo a Kardec. E no livro Nosso Lar, capítulo 16, Clarencio foi visitar André Luiz, que estava em recuperação, e perguntou, está melhorzinho? E aí, como vai? Melhorzinho? André destiou um rosário de lamentação. Não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. Estranhas sensações de angústia no coração. Como tem sido pesada a minha cruz. Meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Olha, vale a pena guardar esse texto e ir lá ao livro para ler e reler. É uma receita de bom ânimo. Então, Clarencio falou, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. E arrematou, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Está no Nosso Lar, capítulo 6. O bom humor é bom para a saúde, não é? Olha, eu fui ao supermercado, a gente sabe que as pessoas ficam querendo consertar, disciplinar o próximo. Cada um é cada um. Eu fui ao mercado certa feita e na porta tinha um homem pedindo uma passagem para
para Campo Grande. O senhor quer me dar uma passagem para Campo Grande? Eu dei. Aí, uns 15, 20 minutos, eu saí, encarei de novo o homem, ele olhou para mim e pediu: quer me dar uma passagem para Campo Grande? Eu digo: olha, para Campo Grande eu já te dei. Pede para outro lugar, para o Diodoro. Então, me dá uma passagem para Diodoro. Aí eu dei de novo. Dei de novo. O que ele ia fazer era problema dele. O meu é fazer o melhor, não é? Duas crianças também, as crianças têm cada uma, né? Uma estava com a mãe na rua e passou um anão na calçada do outro lado. E ele falou quase gritando, o anão escutou: mãe, olha lá um homem com perna de criança. Olha, a mãe não sabia o que fazer, teve vontade de rir. E uma aconteceu com uma amiga minha, o neto, chegou para ela e disse: vó, eu sonhei com uma lagoa onde tinha um jacaré que comia pessoa feia. A avó, se achando, perguntou a ele: você acha que se eu for lá o jacaré vai me comer? Aí ela pensou, ele pensou, pensou e disse: acho melhor não ir lá, não. Vai que ele pense que a senhora é feia. Olha só que estado de que bom humor que está, que resposta inteligente. Olha, gente, o remédio é contra antipatia, indiferença, é esse que eu vou passar agora. Uma jovem morava numa casa e a sogra na segunda casa, nos fundos. Só que a sogra não gostava dela. Passava pela janela, que estava aberta, olhava para ela, a nora cumprimentava, ela não respondia. E a nora começou a ficar com raiva dela. Foi ao curandeiro da região pedir um veneno para matar a sogra. Não aguentava mais. Então, a nora então pediu ao curandeiro um veneno para matar a sogra. Ele pegou um vidrinho, deu para ela e disse: tem que ser gota a gota, porque se você der de uma vez, ela vai morrer e vão ver que você foi a assassina e você vai ser presa. Então, você vai dando devagarinho, uma gota, 2 gotas por dia. Agora, para que ninguém desconfie de você, você trate ela bem. Trate a sua sogra bem. E aí, então, ela passou a dar o remédio e tratar bem a sogra. O que aconteceu? Tratando bem a sogra começou a mudar. Então, a sogra começou a responder o bom dia dela, começou a sorrir para ela. Olha, eu fiz aquele doce que você gosta, vou trazer um pedacinho para você. Olha, vem almoçar comigo, eu fiz aquela torta que você gosta. Aí quem é que não se rende a isso? Aí a nora começou a ficar com remorso. Não, vou lá pedir o curandeiro um antídoto para acabar com o veneno não matar a minha sogra, eu estou gostando dela e ela está gostando de mim. Aí foi lá no curandeiro, ele sorriu e disse: não, minha filha, o remédio foi tratar ela bem, eu dei vitamina C para você passar para ela. Então, gente, o remédio, a vitamina C da alma, chama-se tratar bem a outra pessoa. O problema é dela se ela não vai responder ou não. Teve um amigo, um rapaz que não era conhecido no grupo por não perder a paciência. Então, levaram eles para tomar uma sopa num restaurante e combinaram com o garçom: você não sirva a ele. Aí o garçom pulou dele, ele falou: a sopa. Aí o garçom falou: não, já servi você, não é que eu quero repetir. Ele, então é isso, é ter bom humor, saber como é que a gente. Porque a vida está tão difícil, né? Tão enlouquecida, vamos dizer assim, em termos por algumas pessoas, que é melhor a gente manter o bom humor e seguir em frente. Então, vejamos o tempo, já aquilo que eu falei, a reencarnação é muito diminuta para que a gente pratiquemos inutilidades. Muitos de nós pensamos que quando está terminando, viu, gente? Que com a desencarnação está tudo certo, que vamos encontrar um mar de rosas. Lê do engano, Emmanuel, no prefácio de Nosso Lar, disse: a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. E na pergunta 965, as penas e os gozos que o espírito encontra depois da morte são 1000 vezes mais intensas? A felicidade que vamos encontrar advinda da vitória sobre nós mesmos é inimaginável?
Daí vale todo o sacrifício, toda a renúncia enquanto na carne. Aproveitemos o tempo em nosso favor, buscando a paz, cultivemos a alegria de viver. E na pergunta 965, as penas são mais intensas, então os espíritos responderam. O problema do interesse pessoal. Na hora do interesse pessoal, a criatura se revela. Então, vamos terminar com um apontamento de Leon Denis no livro Depois da Morte, e com uma poesia que vocês vão gostar, de Luna Fernandes. Leon Denis: o bom humor constitui a saúde da alma. Deixemos o nosso coração abrir-se às impressões sãs e fortes. Amemos para sermos amados. Então, minha gente, e terminando, agradecendo o carinho e a paciência de todos, vamos terminar com Luna Fernandes. Se há tanta paz no azul que o céu abriga, se há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam na alvorada os sabiás, se há paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que viram ao mundo a criança atrás, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então oremos juntos, todos em pé, para que o homem encontre um dia a paz. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade.